tarde. Queria agradecer a presença de vocês assistindo a gente aqui no Festival Meu Costume Saudável. Vou começar me apresentando para quem não me conhece. Eu sou Ana Flávia Torquato, sou médica endocrinologista, fiz medicina na Universidade Federal do Ceará, sou mestre em farmacologia e depois me especializei em medicina interna e endocrinologia em Boston, nos Estados Unidos. Há 22 anos eu estou nessa caminhada, né, de estudo, e nos últimos 10 anos eu tenho tido um especial cuidado em relação à questão do excesso de gordura, do ganho de peso, do tratamento da obesidade e sobrepeso. E também tenho tido também muita foco em relação a um estilo de vida saudável, né? Porque realmente o ideal é a gente prevenir as doenças e não tratar as doenças depois delas aparecerem. Então, a minha aula de hoje é baseada na queixa mais comum que eu tenho recebido no meu consultório nesses últimos meses, que é o ganho de peso que aconteceu com frequência nesse período de quarentena, né, por conta aí da pandemia da Covid-19. Então, a gente vai conversar sobre esse assunto, sobre muita gente ganhou peso, 3 quilos, 4, 6, 10 quilos, até 20 quilos eu vi no consultório, e às vezes eram pessoas que já tinham aí uma quantidade de 5 quilos que queria perder, chegou a pandemia, ganhou mais 6, né? Tornando aí, então, muita gente está no peso máximo que já teve na sua vida, né? Então, a gente vai falar sobre as causas, e também a gente vai falar sobre como queimar essa gordura em excesso que foi adquirida, tá? Então, para falar sobre o problema da obesidade e do sobrepeso no Brasil, essa semana saiu uma pesquisa mostrando que 60% dos brasileiros está acima do peso. Então, realmente é um valor bastante alarmante. 30% das mulheres está com obesidade e 22% dos homens também está com obesidade. Então, assim, realmente a gente tem visto aí um aumento. A cada ano que a pesquisa é feita, esse número vai aumentando, né? Demonstrando aí realmente um problema de saúde pública. E por que emagrecer? Então, não é uma questão de estética, realmente é uma questão de saúde. O excesso de gordura, especialmente a gordura acumulada na região abdominal, ela está associada a uma série de complicações metabólicas, complicações, né, de artrose, de doença do fígado, de problema de apneia do sono. Então, são muitas doenças que podem ser prevenidas, né, com a prevenção realmente desse ganho, desse excesso de gordura, e que melhoram após a perda de peso e o emagrecimento. E, doutora, por que acontece o ganho de peso? Tem muita gente que não entende. Eu não entendo por que agora eu ganhei peso, eu não entendo. Então, para tornar a coisa bem simples, né, a gente ganha peso toda vez que o balanço energético ele é positivo, ou seja, quando a gente consome mais alimentos, mais energia do que aquilo que a gente gasta, tá? Não importa se é em forma de carboidrato, de proteína, de gordura, toda vez que a gente tem esse excesso, né, de consumo, de ingestão, esse excesso ele vai ser acumulado, muitas vezes na forma de gordura. Se a gente estiver fazendo atividade física, comendo bastante proteína, ele pode também ser acumulado na forma de massa muscular. Mas o que houve na pandemia é que, como a gente estava, né, a maioria das pessoas realmente sem fazer atividade física de resistência, esse aumento se deu basicamente na forma de gordura. E por que a gente come a mais, né? Se é tão simples, se é simplesmente uma questão de ingestão versus gasto, então seria muito fácil dizer assim, não, então pronto, então eu vou fazer atividade física, vou gastar mais, vou emagrecer. Então, apesar de parecer bastante simples, né, a balança energética, é muito complicado perder peso, né? E o motivo é que a gente acaba comendo a mais, mesmo quando a gente está com excesso de gordura acumulada. Existe uma região no nosso cérebro chamada hipotálamo, onde esse ajuste metabólico de apetite, saciedade e gasto metabólico ele é finamente controlado por uma série de hormônios, né? Existe aí uma coisa bem complexa. Esse quadro que eu botei aqui para vocês, na verdade, é bem simplificado, é muito complexo, né? E a gente tem descoberto cada vez mais como é que acontece essa regulação do nosso apetite, da nossa saciedade.
Mas, por exemplo, existe um hormônio chamado leptina, que ele é secretado pelas células de gordura, que avisam o hipotálamo quando a gordura está alta no corpo. Então, estou com excesso de gordura, né, esse hormônio vai lá e avisa. Outro hormônio, por exemplo, a insulina, que é secretado quando existe um aumento da glicose no sangue. Vai lá no hipotálamo e avisa, olha, está sendo absorvida glicose, então você pode ficar com saciedade. Mas o que acontece é que, por conta de um mau funcionamento, por conta de inflamação na região do cérebro, a gente acaba, né, quem tem o problema da obesidade, acaba consumindo, comendo, tendo fome, tendo redução de saciedade, mesmo quando a gordura está acumulada. Então, não se trata só de uma questão de você querer emagrecer, de você saber fazer, né? É muito mais complexo do que isso, né? Se trata aí de uma questão fisiológica, né, uma disfunção hipotalâmica na região do cérebro, que faz com que, mesmo a gente estando com excesso de gordura, não estou falando de mim, estou falando dos pacientes, mesmo estando aí com excesso de gordura no corpo, o consumo, a ingestão calórica ainda é alta. Além disso, além de ter essa região hipotalâmica, né, que controla aí o apetite, a saciedade e o metabolismo, a gente também come por outros motivos. A gente come porque está ansioso, né, que aí a gente chama de comer emocional. A gente come porque está feliz, porque está triste, porque está entediado, não tem outra coisa para fazer. A gente também aumenta a ingesta por motivos sociais, né, vai para uma festa ou sai com amigos e acaba comendo a mais. Então, são vários motivos, além daqueles motivos fisiológicos que eu comentei, que podem estar desregulados, também existe toda uma questão de emoção, né, que é em outra região do cérebro, mas que também acaba levando a gente a comer a mais. E, por fim, as escolhas alimentares também impactam, porque certos alimentos, especialmente aqueles mais saborosos, que a gente chama de hiperpalatáveis, muito ricos em açúcar e em gordura, eles também levam ao exagero. Você perceba que é muito raro alguém exagerar num prato de salada, numa fruta, né? Você realmente é um tipo de alimento que você come quando tem fome fisiológica. No entanto, outros alimentos, um hambúrguer, uma pizza, um doce, uma sobremesa, é muito mais fácil exagerar, porque eles são hiperpalatáveis. E essas substâncias, quando caem na corrente sanguínea, elas vão no cérebro, e aí inibem a saciedade naquela região hipotalâmica que eu comentei. Então, esse tipo de consumo desses alimentos hiperpalatáveis, não só eles têm mais calorias, né, e aí, de repente, eles contribuem para a pessoa engordar, como também eles fazem com que a gente exagere. Então, teria esses dois problemas, e a gente vê que é muito comum, por exemplo, o açúcar, a gente querer comer hoje, aí amanhã está se lembrando do doce que comeu, né, sente até o gosto na boca. E aí come de novo, e quanto mais come, mais quer, né? É um padrão bem comum que a gente vê realmente de fissura por doces. E ocorre porque o açúcar, em algumas pessoas que são predispostas a isso, ele pode levar realmente a essa necessidade psicológica muito forte. Muito bem. E aí, o que foi que houve no isolamento social, né? Tendo em vista tudo isso que eu comentei. Então, no isolamento social, as pessoas tiveram um grande tempo em casa. Ou seja, podiam comer a qualquer momento, podiam beliscar, né? Foi um momento realmente que mexeu muito com as nossas emoções, né? Houve aí muita gente que ficou com ansiedade, gente que ficou mais depressiva. E aí, isso aí, tanto essa parte de emoções, como o tempo, como até o próprio tédio, né? Você está sem fazer nada, fez com que a gente acabasse comendo mais. Teve muita gente que me disse que aprendeu a cozinhar durante a pandemia, e aí não foi aprender a fazer salada, não, foi aprender a fazer doce, bolo. Então, realmente foi um período em que a gente viu que muita gente aumentou de peso, muita gente engordou. Além disso, houve um aumento de consumo de álcool, né? Comprovadamente, as pessoas estavam bebendo mais durante esse período. E de inatividade física, né? As academias fecharam, a maioria das academias também dos apartamentos fecharam, as pessoas estavam com medo de sair na rua, nem deveriam realmente, foi um tempo aí onde foi indicado o isolamento social, então as pessoas estavam mais inativas. Então, tudo isso proporcionou aí esse ganho de peso
que tanta gente se queixou. E ganhou esse ganho de peso foi, como eu comentei, na maior parte na forma de gordura. Tá? E a gordura corpórea, cada pessoa tem uma maneira, né, determinada geneticamente de acúmulo de gordura. Então, tem gente que acumula mais na barriga, na região do pescoço, nos membros. Tem gente que acumula de uma forma mais generalizada. Tem, especialmente mulheres, acumulam mais na região do quadril, do bumbum, da coxa. Então, esse acúmulo ocorreu, na sua maior parte, na forma de gordura, e a pessoa acumulou onde ela tem tendência a acumular. E aí vem a segunda parte da aula, que é, sim, doutora, entendi, eu realmente comi mais, enfim, como é que eu vou queimar agora essa gordura acumulada? E eu já tinha aí até uma gordura antes que eu queria queimar, agora se somou, então é muita coisa. E agora, o que é que eu faço? Tem muita gente, assim, realmente muito preocupada, e a gente tem que ficar preocupada mesmo, porque queimar gordura melhora a saúde, né? Então, se existisse um comprimido que eu pudesse dar para dizer que é o tratamento, seria déficit calórico, controle do estresse e dormir bem, fazer exercício físico e ter consistência e paciência. Então, a base de tudo desse comprimido aqui, a base é a mudança alimentar. Tem que haver mudança alimentar para haver perda de peso, certo? E aí vem a segunda pergunta. Como deve ser a dieta para a redução de gordura? Então, o fundamental é déficit calórico. Então, se tem uma coisa que eu quero que vocês, quem estiver assistindo a aula, saia sabendo, mentalize, tem que haver déficit calórico. Então, não adianta, a dieta pode ter o nome que ela tiver. Dieta da lua, dieta do chá, dieta cetogênica, dieta low carb, contanto que ela tenha déficit calórico. Se ela tiver déficit calórico, você vai realmente conseguir aí perder peso, né? E aí, quando me perguntam, doutora, sim, você falou o nome de várias dietas, mas qual é a que você indica, certo? Eu não indico cortar macronutrientes. O que eu indico é tentar manter a dieta mais saudável possível. Então, não faz sentido para mim, eu quero emagrecer. Tá, tudo bem, cortar a caloria emagrece. Mas aí eu vou emagrecer às custas. Eu posso emagrecer comendo brigadeiro, comendo pizza, comendo fritura, comendo açúcar. Posso, se houver déficit calórico, emagrece. Mas isso é o ideal? Não. O ideal é a gente tentar emagrecer com a dieta mais saudável possível. Então, existem alimentos saudáveis ricos em cada um dos macronutrientes. Então, a gente tem carboidratos, essas fotos eu tirei do meu Instagram. Então, carboidratos do bem, a gente tem carboidratos que fazem bem, né? Então, aquela história, corta carboidrato, né? Tem alguns que realmente a gente deve tentar comer menos, mais frutas, verduras, leguminosas, alimentos muito ricos em fibras, alimentos que são ricos em antioxidantes, em vitaminas, não faz sentido cortar. Então, carboidratos, sim, desde que você escolha carboidratos do bem para compor a maior parte da sua dieta. Proteínas, temos ótimas fontes de proteínas. É muito importante manter a proteína da dieta para manter a massa muscular, tentar perder o menos possível. Quando a gente perde peso, em torno de 25% do peso perdido, ele é na forma de massa magra, 75% de massa gorda. Isso é o que acontece naturalmente na maioria das pessoas, em média. Tá? Então, é importante manter a ingestão proteica aí entre mais de 1 grama por quilo de peso, né, até 2 gramas por quilo de peso, para exatamente manter essa massa muscular, porque não é interessante perder massa magra, é interessante perder gordura. E, por fim, gorduras saudáveis. Então, existem gorduras mono e poliinsaturadas, como o azeite de oliva, o abacate, o salmão, são gorduras saudáveis. Então, é importante manter também a ingestão de gorduras. Então, é manter os 3 macronutrientes e escolher os saudáveis entre os macronutrientes, na sua maior parte, como eu falei, né? Eu não sou adepta de radicalismo, né, de você cortar 100%, mas o que importa é o que você faz na sua maior parte. E aí o que eu proponho, o que eu acho que mais funciona, que funciona a longo prazo,
que você consegue manter um cardápio saudável, que tem evidência científica, é essa divisão. Não que todo mundo seja necessariamente obrigado a fazer, mas é o que eu acho equilibrado. Né? Seria o quê? Uma dieta equilibrada, 50% consistindo de carboidrato, 20% a 30% de proteína, exatamente porque proteína mantém a massa magra e também dá saciedade. Né? A gente tem muita evidência aí de dieta proteica ser uma coisa positiva, e 20% a 30% de gorduras saudáveis. E aí, agora eu queria, esse slide é bem importante, que eu listei o que eu acho que é a dieta ideal. Tá? Então, déficit calórico é fundamental, se não tiver, não há queima de gordura. Segundo, dieta equilibrada, evitar cortar classes de alimentos, como eu expliquei para vocês. Conter proteína de maneira adequada, também já expliquei para vocês. Ser saudável e baseado em evidências científicas, é a questão dos vegetais, né, que a gente hoje tem grande evidência científica em relação à fruta, verdura, leguminosa, né, e além disso, outras gorduras saudáveis, como eu comentei, o azeite de oliva, as oleaginosas, né, como as castanhas, as nozes. Então, é importante você tentar incluir na sua alimentação aquilo que tem evidência científica que é benéfico. Ser variada e flexível. Então, a dieta precisa ser variada e flexível, porque, de repente, você dá um plano alimentar muito limitado, a pessoa vai no restaurante, não está na minha dieta, aqui nada do cardápio. Não, então estou fora da dieta, né? Aquele status na dieta ou fora da dieta. Então, assim, realmente a dieta é para incluir opções. Sim, se uma vez por semana eu quiser uma sobremesa, é para incluir. E se eu quiser... Então, não é para ser aquela dieta fixa, porque senão dá a sensação para a pessoa que eu estou na dieta ou estou fora da dieta. Aí, quando está fora da dieta, tudo pode. Né? Aquela história do 8 e 80, que não é o ideal. E, por fim, tem que a dieta ser ajustada às suas preferências e que seja mantida a longo prazo. Então, isso aqui é fundamental. Não adianta perguntar qual foi a dieta da vizinha. A dieta da vizinha serviu para a vizinha. A sua, né, tem que ser diferente, tem que ser baseado no que você acha que pode conseguir fazer. Aí vem a pergunta, sim, doutora, tá certo, eu já sabia tudo isso que você já disse, até isso eu escuto. Não, mas eu já sabia. Eu digo, sim, eu sei que está tudo bem, você sabia, por que não fez, né? Mas, enfim, por que eu não consigo emagrecer? O que acontece que muita gente já sabe essa parte de déficit calórico, de alimentação, de exercício que a gente comentou, mas por que eu não consigo emagrecer? O primeiro erro mais comum é não estar em déficit calórico. A gente relaciona muito a quantidade que a gente come com a nossa fome. Então, se a gente acha que no almoço eu tirei o refrigerante ou eu diminuí alguma coisa, pronto, já era para emagrecer. Mas só que não funciona assim. Você tem que contabilizar as 24 horas, os 7 dias na semana, os 30 dias no mês, para depois saber se houve realmente déficit, né? Se houver déficit, a pessoa começa a queimar e emagrece, tá? Então, é muito comum a questão do final de semana, por isso que esse gráfico aqui está mostrando o seguinte, uma pessoa que gasta em torno de 2.000 calorias por dia, segunda-feira come 1.300, terça, 1.400. Na quarta, 1.200. Mas chega no final de semana, no sábado, come 3.500, essa pessoa pode, no final da semana, ela simplesmente manter o peso. Então, o que eu vejo mais frequentemente são pessoas que estão tentando emagrecer, mas estão só mantendo. Elas realmente reduziram, elas pararam de ganhar peso, mas agora elas estão mantendo o peso porque a redução que elas fizeram em alguns dias da semana não foi suficiente para causar, no final de tudo, um déficit calórico. O segundo erro mais comum, que faz parte do primeiro, na verdade, continua aí como déficit calórico, é o consumo de álcool. Né? A gente sabe que álcool tem caloria. Então, por exemplo, uma cerveja long neck, 150 calorias, mais ou menos a quantidade de um pão carioquinha. Então, você corta o pão carioquinha da sua vida, mas no sábado você bebe 10 long necks. Então, quer dizer, você comeu ali 10 pães, foi mais do que um pão por dia. Certo? Então, realmente, o álcool tem aí suas calorias, né? E se você quer emagrecer, muito provavelmente você vai precisar reduzir a quantidade de álcool ingerida. O segundo erro mais comum é focar na estratégia errada. Doutora, e quais são as estratégias erradas?
Por exemplo, comprar chá e achar que beber chá emagrece, né? Chá não emagrece. Se você gostar de beber chá, pode beber. Mas não vai ser com o chá que você vai emagrecer. Sucos milagrosos, né? Suco detox, pode beber. Não, tudo bem, não sou contra suco detox, mas não vai emagrecer porque bebeu o suco detox. Não existe suplemento para queimar gordura. É outra coisa. A pessoa compra termogênico, queima gordura o mais rápido possível. Você pode até sentir um pouquinho mais de energia se você tomar um pré-treino, um energético, mas não vai ser. Se você não mudar a sua alimentação, fizer tudo igual e tomar um energético, você também não vai emagrecer. E não acredite em dietas mirabolantes, né? Não adianta a gente focar realmente numa dieta mirabolante que vai resolver o problema, como eu falei, tem que ser alguma coisa que possa ser mantida a longo prazo. Então, focar em quê? Déficit calórico, treinos, né, exercício físico, idealmente tanto musculação como a parte aeróbica, e ter paciência. Que é exatamente o terceiro erro, querer resultados rápidos. Então, resultados rápidos, gente, às vezes a pessoa demora 10 anos, ganhando 2 quilos por ano, né, ganha 20 quilos em 10 anos, aí quer em um mês resolver o problema. Então, às vezes eu recebo pacientes que querem para ontem emagrecer. Não, eu entendo totalmente que a pessoa realmente queira para ontem. Mas, no entanto, a mudança alimentar e mudança de estilo de vida, ela tem que ser feita e tem que ser mantida para que os resultados apareçam e também sejam a longo prazo. Então, é muito importante não tentar focar em coisas rápidas e milagrosas, né? Tem que ser realmente um plano aí de mudança, tem que se conhecer bem, tem que realmente querer mudar e fazer aí um plano a médio e longo prazo. O último erro, que é o quarto, é não procurar ajuda de especialistas, né? Tem um estudo mostrando que as pessoas obesas, né, já com obesidade, demoram em média 6 anos para buscar ajuda. E a gente sabe que quanto mais acima do peso, quanto mais gordura acumulada, mais difícil é de queimar. Então, assim, o ideal é prevenir, né? Mas se você não conseguiu prevenir, você já está aí com excesso realmente de gordura e de peso, então, procure ajuda, né? Procure ajuda, tem muitos profissionais disponíveis, especialistas na área de emagrecimento. Então, realmente não deixe o tempo passar, procure ajuda. Às vezes a gente tem a sensação que é só a gente querer, não. Se eu quiser, eu emagreço. Só que não é fácil, né? Não é fácil, realmente, eu recomendo que procure ajuda. E sobre essa questão de que não é fácil, perder peso não é um processo natural. Então, a gente queimar gordura, nosso corpo não entende isso como uma coisa que é fisiológica, que é normal, né? Como se fosse uma coisa mesmo anormal. O corpo tenta evitar que a perda de gordura aconteça. Por quê? O nosso corpo, de maneira evolutiva, há anos atrás, há centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, a comida não era disponível. Quem tinha a capacidade de acumular gordura conseguia sobreviver muito mais. Podia passar um dia sem comer, 2 dias sem comer, em jejum, que, né, o acúmulo de gordura favorecia a sobrevivência. Né? E aí, então, o corpo aprendeu que está queimando gordura, tem alguma coisa errada. Né? O corpo tenta realmente evitar essa queima. Então, toda vez que a gente queima 1 quilo de gordura, em média, a nossa fome aumenta 100 quilocalorias. Então, é uma coisa normal assim, não é normal, mas acontece, é uma resposta do organismo, que é querer recuperar aquela gordura queimada. Então, aumenta a fome, aumenta os hormônios que aumentam a fome. Como a grelina, reduz a leptina, tá? E além disso, além de aumentar a nossa fome, quando a gente começa uma dieta e começa a queimar gordura, o nosso metabolismo também fica mais econômico. Ou seja, a gente passa a gastar menos energia. E isso, às vezes, perdura por anos. Então, se você pega uma pessoa, por exemplo, que pesa 60 quilos hoje, que nunca engordou, e uma pessoa que pesa 60 quilos hoje, mas já pesou 90, quem já pesou 90, o corpo é mais econômico, gasta menos energia. Sim, gasta menos energia. Daí, essa pessoa tem mais dificuldade de manter o peso. Ela precisa comer menos para manter aquele peso. Então, realmente, essa questão, doutora, eu tenho um metabolismo lento. O que acontece? Quando a gente perde peso,
o nosso metabolismo, uma resposta natural, ele fica mais econômico. Né? E aí, realmente, se observa essa questão dessa dificuldade de manter aquele peso. Então, é por isso que a gente vê com tanta frequência o efeito sanfona. Né? Você facilmente ganha de volta. Né? E daí, por esses motivos, exatamente por conta dessa dificuldade, dessa resposta do organismo de tentar recuperar o peso quando a gente perde, é que existem os medicamentos como também uma opção de ajuda para quem quer perder peso. Então, a gente tem como base de tudo mudar a alimentação e fazer aquelas mudanças de estilo de vida que a gente comentou na aula, mas existem algumas pessoas que têm indicação de usar medicamento para controlar o apetite. A gente tem hoje no Brasil diversos medicamentos aprovados pela Anvisa. Né? É importante que você não faça uso do medicamento por conta própria, porque existem indicações, contraindicações. É fundamental que haja o acompanhamento, né, por um médico que seja especialista nesse assunto. E, muitas vezes, um remédio ajuda bastante. Tá? Então, fica aí a orientação de que existem essas medicações, especialmente para aquelas pessoas que já perderam e reganharam peso várias vezes. Eu acho que esse era o último slide. Eu queria deixar aqui minha rede social, Ana Flávia Torquato, meu contato para quem quiser marcar uma consulta. Queria agradecer a todos que assistiram, agradecer aqui a oportunidade do festival Meu Costume Saudável dos Mercadinhos São Luís. Tá, obrigada.